sobre ela pão e água. A água faltou. Aonde a água, a vida. A água representa a vida. Mas ela se esqueceu, irmãos. Ela esqueceu que ela tinha também o pão. E a palavra de Deus diz lá em João 6,36: eu sou o pão da vida. Acabou a água, mas o pão ainda tinha pão. Então, aquilo que Deus deu para mim, deu para você, é o suficiente para nós chegarmos até onde Deus tem já prognosticado a gente ir. Ele tem dado água, ele tem dado pão. Acabou a água, mas Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. Mas se acabou a água, ainda tinha um pão, e ela pega, e agora ela desiste, ela deixa. E quantas pessoas também têm nos deixado no caminho? Quantas pessoas têm nos deixado na caminhada? E o que Deus vai falar hoje com a igreja? O que Deus está falando através dessa palavra? Que quando ela deixa aquela criança e se afasta, para não ver aquela criança morrer, diz que ali dá um grito de desespero. E o anjo do céu desce e pergunta: que tem água? E o anjo do Senhor fala: não temas, porque Deus ouviu a voz da criança. Não foi a voz, não. Foi a voz da criança. Então a criança que estava com a necessidade, que estava à beira da morte, e Deus já tinha visto a necessidade daquela criança. Deus ouviu. Ele tinha uma promessa sobre a vida daquela criança, aquela criança não ia morrer. Mas ela não entendia, porque o caminho dela não era o caminho correto. O caminho dela foi um caminho tortuoso. E agora ela procura uma árvore para tirar um pouco daquela culpa que ela tinha sobre a sua vida, para deixar aquela criança, dizer que deixou aquela criança num lugar mais confortável, e ali aquela criança poderia partir e ela para o outro lado e continuar errante. Mas o Senhor é aquele que vê tudo e conhece a todos. E quando ela dá aquele grito, diz que o Senhor olha para a necessidade da criança. Deus ouviu a voz da criança. E Deus tem ouvido também o nosso clamor, as nossas orações. Mas nem sempre as nossas orações, irmãos, elas são respondidas, mas elas são ouvidas, porque no devido tempo que Deus vai dar. Aqui nessa passagem nós lemos de Agar e Sara, nós estamos falando aonde teve nada, uma promessa de Abraão, foi, se eu não me engano, foi 80 anos, e teve aos 100 anos, foi quase 20 anos, um negócio assim. Da promessa até receber aquilo que Deus tinha prometido. Mas Deus, Ele ouve, Deus, Ele vê. E a palavra que fala: e Deus, porém, viu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Se nós perceber, quem gritou foi ela. Mas Deus ouviu a voz do menino aonde ele estava. É como diz o louvor: mesmo sem palavra, Deus ouve a nossa oração. Mesmo sem palavra, irmãos, Deus ouve a nossa voz. Ele é Deus, Ele é Pai. E no versículo 18 ele fala assim: erga-te, levanta o rapaz e segura pela mão, porque eu te farei dele um grande povo. Aqui o anjo de Deus vai representar
se levante, levanta. Levanta também o rapaz, segura ele pela mão. E muitas vezes é aquilo que tem ficado lá atrás do passado, pessoas que deixaram algo no passado. O Senhor está falando, vai lá, levanta ele, pega na mão dele, levanta ele, porque eu tenho promessa na vida dessa pessoa. Eu tenho promessa na vida dele. E eu vou fazer dele uma grande povo, uma grande nação. E por mais que acredita a palavra de Deus, aqui nós estamos falando de Israel e de Ismael, Isaac e de Ismael. Isaac é Israel, povo de Deus. Ismael é o Talibã. É essa guerra que existe hoje entre Israel e o Talibã no Líbano. É esses dois aqui. Então essa briga já vem desde lá, a divisão, já vem desde a promessa de Deus. A promessa de Deus, como foi desobedecida pelo Abraão e por Sara, a consequência do povo, como foi a queda de Abraão, de Adão e Eva, que veio sobre toda a humanidade, a mesma coisa foi Abraão e Sara também. A maldição deles vieram até hoje. Aquela divisão que eles fizeram contra Deus, estão pagando preço até hoje. São essas duas nações em guerra, um querendo destruir o outro. É Isaac e Ismael. Essa guerra que nós vemos hoje na televisão, ela nunca terminou e nunca vai terminar. Então aqui nós vemos que Deus, irmãos, é aquele que dá a provisão para nós irmos até o lugar onde nós vamos achar um novo poço, uma água, porque não terminou os dois. O que terminou foi só a água. Mas a pessoa, quando ela pega o desespero, ela não consegue enxergar o que é certo. O desespero, por isso que a palavra de Deus fala, não fiqueis ansioso, porque muitas vezes a nossa ansiedade de ter algo, de comprar algo, de ver algo, de fazer algo, traz para a gente transtorno. Muitas vezes as pessoas têm andado pelo deserto, mas talvez petição de Deus. Mas tem pessoas que andam no deserto a propósito de Deus. E se ela tiver um propósito de Deus no deserto, ela não vai morrer no deserto. Mas, infelizmente, quantos têm morrido no deserto? Fora de propósito, fora do ID do Senhor. Porque quando nós vamos no ID de Deus, nós temos a certeza que nós iremos chegar, que nós iremos alcançar. Mas quando nós saímos fora do ID de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, vem consequência. E essa consequência, na vida de Agar, ela teve. Ela procura um lugar aonde tenta tirar dela um pouco daquela culpa, colocando no lugar aonde tem uma sombra, um arvoredo, e ali ela se afasta para não ver a criança partir. Mas Deus, tendo já uma promessa na vida daquela criança, Deus ouviu a oração daquela criança. O grito foi de Agar, mas o gemido foi do menino. Nem todas as vezes Deus ouve a nossa oração, porque a verdadeira oração é quando ela sai do fundo do nosso coração. É quando nós não temos palavra mais para falar com Deus. É quando nós agora começamos a sussurrar, nós começamos a chorar e não sai mais palavra alguma. Ali se inicia
a verdadeira oração que Deus quer ouvir em nós. Porque nem tudo que sai do nosso lado, a palavra de Deus é bem clara. Ele fala que o povo é aquele que declara que ama Ele de lábios, mas o coração está longe, está distante de Deus. E Deus, Ele começa a olhar a oração verdadeira do coração, é quando nós verdadeiramente paramos de falar aquilo que é do nosso querer, da nossa vontade. É quando o Espírito Santo vai impulsionando nós. Não falar, mas agora a começar a clamar a Deus através do nosso afago, através do nosso choro. E quantas vezes, irmãos, a gente já tem morrido e não tem percebido. A gente tem morrido, não tem derramado sangue, mas nós temos derramado lágrimas. Quantas vezes Deus já nos socorreu com a vida de Ismael? Quantas vezes, livremente, Deus tem dado a mim e você? Várias vezes. E Deus vai continuar dando o livramento, dando o sustento, o pão, o alimento, porque aquilo que Deus dá é suficiente para a gente chegar a finalizar o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Faltou a água. A água é vida, é esperança, mas Agar esqueceu que Jesus, Ele é o pão da vida. Ainda existia o pão, ainda tinha alimento para prosseguir, mas muitos param, porque lhe falta água. A água, a presença tem faltado, e quando a presença falta, irmãos, tudo começa a ficar diferente. Como diz, a água é vida, e sem água nada sobrevive. E quando a água ela termina na vida de alguém, é o vinho, é a alegria, ali começam as coisas a acontecer. E isso, na vida do cristão, é terrível, porque nada daquilo que é de Deus, ela acaba de um dia para o outro. Ninguém se esfria na caminhada de um dia para o outro. Um dia está no caminho errante, um dia está com a pessoa errada, no outro dia no caminho errante, no outro dia com outra pessoa errada. E o amor de Deus, ele vai se esfriando, e o próprio Espírito Santo, ele vai saindo. Quantas igrejas hoje existe a igreja, existe o templo, mas já não existe mais a presença. A presença já tem se afastado. E ela não sabia que a presença já não estava mais. A gente vê como foi o rei Saul, quando Deus retirou dele a presença dele, foi passada o rei Davi. Você lembra da história de Sansão? Que Sansão foi uma promessa divina de Deus para a sua mãe também, que era estéril. Vejam bem, as mulheres, biblicamente falando, aquelas que descrevem dentro das Escrituras, a maioria delas era tudo mulheres estéreis. E a mãe de Sansão também era uma. Então diz que aquela criança nasce, mas só que o anjo fala para a mãe de Sansão que o filho dela teria que ser tratado daquela forma, daquela maneira, que durante a sua vida a navalha não fosse passada na cabeça da criança.
que aquela criança não devia tocar em coisas mortas, em animais, nada morto. Mas nós vemos, eu creio que todos conhecem a história de Sansão, e Sansão diz que ele matava de uma força descomunal. Então a promessa era que os filisteus, irmãos, atacavam Israel direto. E Deus chega para aquela mulher, na Bíblia não fala o nome da mãe dele, mas fala o nome do pai, e que era uma promessa que ele ia defender o povo de Israel. E aquela criança nasce, e na cabeça dele não se passa na navalha, e diz que ele arrancava as portas, os pés da porta, com tudo. Ele matava leão, ele lutava com uma queixada de boi, ele matava quantos homens, ele matava soldado. Mas só ele começa a cair. Ele mata o leão e quando na volta, ele vê o quê? Um cacho de mel no animal podre. E a promessa é que ele não tocasse em nada que era impuro. E daquele mel ele come e dá para o seu pai, para a sua mãe, mas ele não fala de onde ele tirou. E depois ele começa a andar com pessoas que desagradavam a Deus. Até que ele conhece uma mulher chamada Dalila. E ele começa a falar dos segredos dele para ela. Mas ele não era criança, ele poderia falar, não vou falar, não é dos meus segredos. Mas mesmo assim, ele continuou fazendo as mesmas coisas. Mas quando foi na quarta vez, ele falou o segredo dele para a vida. Que ele era nazareno. E que na cabeça dele nunca foi passado uma navalha. E que a força dele estava ali. Mas a força dele não era o cabelo. A força dele era a obediência que estava tendo com Deus. Mas quando ele começa a fazer aquilo que desagradava a Deus, Deus foi se retirando dele. E na quarta vez que ele se deitou com Dalila, ele falou o seu segredo. E quando Dalila acorda, ele fala que o filisteu estava vindo contra ele. Ele fala, eu vou contra eles e vou vencer novamente. Mas ele não sabia que a presença de Deus já tinha se retirado dele. E muitas pessoas não sabem que a presença de Deus já se retirou dela. Eu falo como pastor, falo para pastores, para membros, para todos nós. Uma coisa que nós temos que saber que é que aonde nós estivermos, que a presença de Deus estiver, nós não iremos perecer, mas nós iremos passar por deserto, por vale, por problemas, dificuldade. E nós estamos vivendo um momento onde eu creio que até o final do mês, desse mês, nesses últimos dias, aquilo que nós, diz a Bíblia, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E eu creio que até o final desse mês, nós vamos ver coisas que nossos olhos não viram e nós vamos sentir o peso da mão de Deus sobre essa nação. E Deus fala para nós orarmos. Orar pela nossa casa, pela nossa família. A palavra de Deus fala que quando o governante ele obedece a Deus, todo o povo se alegra. Mas quando o governante faz aquilo que desagrada a Deus, todo o povo perece. E nós estamos vivendo um tempo de guerra.
Nós nunca vivenciamos um aos nossos olhos. Oramos a Deus que até o final desse mês nós continuaremos a não ver, mas o que está por vir é coisa que é permissão de Deus para o despertamento do povo. Não existe país mais corrupto do que esse, que é o primeiro celeiro mundial do campo missionário de Deus. É o Brasil. E se Deus vai levantar um novo avivamento, ele vai começar pela casa do Senhor, pela casa dele, pelo celeiro mundial, que é esse país. Primeiramente, nós vamos ser purificados. E quando se fala em purificação, está falando de fogo, prova, e nós vamos ser provados. Mas aqueles que tiverem Cristo verdadeiramente seu coração, não de lábios, mas de coração, tenha certeza que aquela palavra que foi dada na última semana, passar pelas águas, pelo fogo, nada vai te queimar, nada vai te naufragar, porque Deus é conosco. E por isso nós oramos a Deus, rogamos a misericórdia de Deus, que nesses dias Ele venha dar sabedoria a todos nós, irmãos, para saber orar, para amar a Deus. Mas na hora que você não tiver o que falar para Deus, não desiste, permaneça, que Deus está vendo agora o teu choro e a tua lágrima. Foi o que Ele ouviu daquela criança. A mãe deu um grito, mas o grito foi da criança. A criança que estava pedindo por socorro. A criança que já estava moribunda. E Deus conhece a nossa enfermidade, Ele conhece aquilo que nós temos, a força de cada um de nós. Mas Deus é aquele que fortalece. Deus é aquele que renova as forças, que dá vigor. E eu creio nessa promessa. Sou grato a Deus por mais um dia estar aqui, por mais um dia poder usar a palavra dele nesse altar, nesse púlpito, e dizer que valeu a pena tudo isso até aqui, de ter servido a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha abençoar cada casa, cada lar, cada família que vai precisar, irmãos. Seus irmãos têm os seus olhinhos em casa, unjam o gás da sua casa, ore pelos seus filhos, ore da sua casa, que nós iremos precisar. Até o final desse mês, dá para se levantar um grande levante nesse país chamado Brasil. E nós temos que estar em oração. Nós temos que orar. Nós temos que orar pela nossa casa, nossa família. E que Deus venha ser com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que louvor? Essa muita oportunidade de estar louvando a Deus